aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e temos vários áudios, informações reveladoras dos bastidores e do lado obscuro da terceira via. Mas, antes de eu explicar mais sobre isso, a gente vai abrir o vídeo comentando sobre Bolsonaro, Brasil, algumas notícias bem rápidas. Depois tem 4 notícias que surpreenderia qualquer pessoa, menos o brasileiro, porque no Brasil não acho nada mais surpreende. Depois vai falar do Lula, ele volta a falar em tom ameaçador sobre reforma trabalhista, empregos aí de aplicativo, teto de gasto, né? E na verdade a imprensa tentando passar um pano pro Lula. E aí sim, chegaremos na terceira via. Gente, tava eu passando pelas redes sociais e eis que eu me deparo com um tweet. Cláudio Dantas, no antagonista, estava respondendo a um rapaz que havia colocado um recorte de um vídeo do Nando Moura, que não teve muita repercussão porque as pessoas não dão mais assunto pro Nando Moura. Só que já falava algumas coisas muito estranhas nesse recorte. E eu fui assistir o vídeo na íntegra. E Nando Moura faz cada revelação que você fala, cara, o que é isso daqui? O que é a história do gabinete do ódio comparado com o que o Nando Moura está revelando? O lado mais obscuro da terceira via, as relações dele com o MBL e reuniões disso e reunião daquilo outro que estava sendo planejado aí na campanha do Moro. Ele vai ter que comentar sobre isso e relembrar alguns fatos recentes, até possibilidade, não, se você não quer que esse assunto vá, você pode tirar esse assunto aí do vídeo, etc. Como se existisse até uma espiral do silêncio para que problemas, tretas, talvez coisas do passado que ninguém queira que venha à tona, sejam comentados por ninguém, por nenhum deles pelo menos, enfim, muita coisa pra gente comentar. Seguindo, acho que também faz parte do dossiê, porque essa galera da terceira via se diz de direita, mas de direita não tem nada. E vamos falar de uma parte da direita que ontem apresentou uma queixa-crime contra Eduardo Bolsonaro. Pessoas que se dizem de direita, que querem salvar o Brasil e tem, acho, total ligação com a história que Nando Moura vem a contar. E último tema, se der tempo pra gente falar, algumas coisas ligadas à rede social, pauta de costumes, pautas ligadas ao judiciário, enfim, várias coisas assim bem aleatórias, mas vamos começar aqui, notícia bem rápida. Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem em Alto Graças, Mato Grosso, mais 400 quilos de farinha de trigo. Já em Caucaia, Ceará, 249 quilos, também de farinha de trigo. Prejuízo, 77 milhões para o tráfico. Que pena. Que pena o quê, rapaz? Bem feito. Colheita recorde de grãos deve atingir 261,5 milhões de toneladas. Eu não sei o quanto isso representa. Eu sei o seguinte, recorde. Recorde, a gente adora ver recorde, né? Quebrando recorde atrás de recorde. Esse é o Brasil. O volume previsto é 3,3% maior do que o do ano passado, puxado pelo avanço do milho. Graças a Deus, né? O agronegócio, a locomotiva brasileira, segue bem para desespero da oposição. Olha só isso daqui. É um gráfico mostrando aqui o crescimento do setor de serviços, o esperado, 8,5%. E o resultado real, 11,4%. Muito acima do esperado, né? As previsões sempre são para baixo. Sempre são para baixo. Tanto que, no dia de ontem, o Credit Suisse revisou o PIB brasileiro de 0,2 para 1,4 em 2022. Paulo Guedes disse, né? Vão passar o ano revisando para cima. E mais uma notícia aí que o Brasil realmente segue melhorando, dando sinais da despiora econômica. Sobre isso tem até mais algumas coisas pra gente comentar. Mas vejam só. Lá vem o Globo, fingindo que a pandemia não contribuiu com nada. Que é tudo problemas da ingerência do governo Bolsonaro para tentar eleger o Lula. Aí diz o seguinte, ó, tirando o corpo fora da crise. Em discurso durante um evento do agronegócio em Maringá, no Paraná, o presidente Jair Bolsonaro minimizou a inflação e colocou a culpa dos problemas econômicos de sua gestão nos governadores que teriam aderido ao lockdown no auge da pandemia. A Globo jura de pé junto que o Fique em Casa não impactou em nada. Não impactou em nada. A Globo quer jurar de pé junto. Vale de tudo para eleger o Lula. Um cara de esquerda, que pelo menos está no perfil fora Bolsonaro, ele respondeu ao Texugo e Bolsonaro o seguinte, a inflação continua ceifando a renda dos brasileiros, esse é o posto. Querendo falar que Bolsonaro está aqui, tá tentando fugir, criar uma cortina de fumaça. Eu nem fiz questão de destacar as matérias, botar mais bonitinha, peguei do jeito que vem no Twitter, que aqui dá para ler. 2 matérias do IG, 2 matérias do Valor. Somente a renda dos brasileiros, que a inflação
vem sendo um problema? Você vê, ó, inflação da Alemanha assusta, 7,4% em abril. Maior economia da Europa também vem enfrentando altos índices de inflação. Inflação dos Estados Unidos avança 8,3% em 12 meses. Nos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor para todos os consumidores urbanos subiu 0,3% em abril. Inflação no Japão deve atingir 2% em abril pela primeira vez desde 2015, prevém. Austrália, Banco Central eleva juro pela primeira vez desde 2010 para controlar inflação em alta, e não inflação ascendente, acho que assim é a matéria. O pessoal finge que é só no Brasil. Vocês sabem que não é, mas é sempre bom trazer uma matériazinha, né? E sobre isso, surgiu uma das pessoas mais inesperadas para, quem sabe, defender Bolsonaro. O Stedley, líder do MST, falou o seguinte: a crise não é do Bolsonaro, a crise é do capitalismo. João Pedro Stedley praticamente isentou o atual presidente da responsabilidade diante dos problemas enfrentados pelo país. Sim, a gente está diante de uma crise internacional e que foi agravada pelo Fique em Casa. O Leandro Ruggia falou o seguinte: o comunista reconhece que o problema não é Bolsonaro, mas o fato do presidente não ser um companheiro. E aí, falando sobre isso tudo, se tem uma iniciativa, alguma medida que pode ajudar o cidadão comum, é o quê? O governo tentar diminuir o peso na vida dos cidadãos. Fazendo o quê? Reduzindo impostos. Um perfil lá no Twitter, chamado Favelado Investidor, ele não é um perfil no Twitter, é um rapaz que inclusive já apareceu até na Forbes. Olha só, não é qualquer um, não, é um cara que sabe ganhar muito dinheiro. Aí ele apareceu ontem, dando RT em Bolsonaro, quando o Bolsonaro avisa, ó, sabe o imposto da carne? 0. Pois aqui, 0. Ele vai falando os impostos que o governo também zerou, os impostos aí de importação. Aí o cara vai perguntar o seguinte: é normal zerar imposto em ano de eleição? Aí Bonorinho, né, deu uma baita de uma resposta falando o seguinte: caro senhor favelado investidor, em 2019, ano não eleitoral, nós reduzimos impostos sobre remédios contra câncer, HIV, jogos eletrônicos, baixamos as taxas de 532 itens de produção, aí exemplo, máquinas, motores, ferramentas, além de termos zerado os impostos de mais 261 desses. Em 2020, também não é ano eleitoral, não era ano de eleição, reduzimos impostos da folha de pagamento para estimular a contratação de jovens. Promovemos nova redução sobre os jogos eletrônicos, além de diminuirmos e zerarmos impostos de medicamentos e centenas de produtos médicos, incluindo os de combate à pandemia. Também em 2020, que não era ano de eleição, zeramos impostos para distribuidoras de energia elétrica, sobre equipamentos de energia solar, sobre cilindros de oxigênio, medicamentos para atrofia muscular espinhal. Impostos federais sobre arroz e soja, sobre arroz, a soja e o milho foram zerados temporariamente. Para aí, não. Em 2021, ano que também não era de eleição, reduzimos impostos sobre 25 produtos produzidos no Mercosul: alumínio, lentes para câmeras, insumos para a produção de medicamentos, sobre mais itens de produção, eletroeletrônicos, instrumentos musicais, skates, sobre absorventes, fraldas. Ainda em 2021, reduzimos impostos de itens para produção de energia e realizamos a terceira redução sobre jogos. Zeramos os impostos federais do diesel, do gás de cozinha, mais itens de produção informática, além de zerarmos os impostos sobre a soja e o milho temporariamente. Por ocasião da pandemia, zeramos também os impostos de itens e equipamentos para o combate dela, como agulhas, seringas, cilindros de oxigênio e do próprio imunizante. Outros medicamentos para tratamento do câncer, anemia e diversas doenças também tiveram suas taxas zeradas. As reduções de impostos federais realizadas agora em 2022, que agora é ano eleitoral, são apenas a continuidade de uma política permanente que só foi possível graças às reformas estruturais que promovemos na maneira de governar o Brasil, com responsabilidade fiscal, indicações técnicas, redução de gastos, etc. Alguém anotou a placa? Quem pergunta o que quer, às vezes ouve o que não quer. Foi tentar dar uma lacradinha, uma mitadinha, ai, vai reduzir imposto, ano eleitoral, é normal. Receba, né? Como é que diz? Receba. Uma matéria aqui que o Globo faz questão de ignorar. Saiu na Veja, mas na hora de falar de Bolsonaro, eles fingem que nada disso aqui existe. Sobe gasolina, cai bolsa, inflação ruim, falta leite em pó. Falta leite em pó, né? Biden vai mal. Não só isso, tá faltando fórmula para bebês.
E não só está faltando, como algumas famílias também estão tendo dificuldades financeiras. Quando eu digo falta, é assim, você vai no supermercado, não tem. Não tem. Por quê? Problema aí nas cadeias logísticas e diversas outras coisas. Mas o problema é só o Brasil. Vale de tudo para eleger o Lula. Avançando aqui, 4 notícias bem rápidas que surpreenderiam qualquer pessoa, menos os brasileiros. Primeira delas, Consórcio Nordeste. Envolve aí nosso glorioso Carlos Gabas, toda a turminha dos respiradores, que foi o seguinte: maconhista ligado à família Suplicy. Luiz Henrique Ramos Jovino, um dos sócios da Hempcare, a empresa que vende produtos na base do orégano, que assinou o contrato de 48 milhões com o governo petista da Bahia para a compra de respiradores que nunca chegaram. Ele, esse cara, foi sócio de 2 parentes do vereador Eduardo Suplicy. E não é qualquer parente, não. Os sócios do enrolado, do Luiz Henrique, que é investigado na Polícia Federal, eram Roberto Matarazzo Suplicy, 2 sobrenomes aí fortes, né, de São Paulo, que é irmão do vereador, e Roberta Matarazzo Suplicy, sobrinha do petista e a filha do Roberto. Tá em casa, né? Tá em casa. O PT surpreende. Aí eu falei, não, que se fosse algum país, eu ia falar, meu Deus, mas no Brasil, é o PT, pô, é o PT. Outra notícia que surpreenderia o mundo, mas é o Brasil. Luiz Miranda, que inventou várias coisas aí sobre o governo, que o governo fazia, acontecia, que ele tentou avisar Bolsonaro para tentar impedir corrupção, etc., que não teve nada. Deputado Luiz Miranda compra carro de R$600 mil de empresa citada em CPI. Ele comprou o carro de empresa citada em CPI. Na época da CPI da pandemia, no Senado, o deputado federal Luiz Miranda acusou o presidente Bolsonaro de prevaricação. Ele comprou o carro da empresa citada. Cara, assim, sem nenhum problema. As pessoas podem ter diversos negócios, né? Você vê, um carro de R$600 mil. Mas você ganha R$30 mil por mês, né? O deputado é dinheiro, viu? Você pega 30, você multiplica por 12, dá o quê? 360 mil. Só que tem imposto de renda, etc. 600 mil, viu? Tá bem, viu? Luiz Miranda, mestre do capitalismo, tipo Nando Moura. Aí a Sarita fala, na empresa citada na CPI, coincidência curiosa, vinda de um personagem que chegou a ser tratado como herói pela imprensa durante a CPI do Lula. Vai vendo, Brasil. Essa daqui também, essa me surpreendeu. Yasmin Brunet diz que o governo esconde existência de extraterrestres. Sim, saiu na imprensa. É isso, é Bolsonaro. Eu não sei mais o que falta Bolsonaro fazer. André fala, inclusive, tem um desses que toda eleição para presidente está presente. Quem será, né? Que cada 4 anos aparece essa tartaruguinha. O Renato dá brinca. Será que já protocolaram algum ADI para o governo se explicar? Eu acho que nesse caso não cabe um ADI. Acho que nesse caso cabe uma DPF. Que é quando não cabe ADI, etc. ADIM, aí entra DPF. Mas vamos continuar. Surpreenderia qualquer um menos o brasileiro. A cerimônia de posse do Adolfo Saxida nem ocorreu. A cerimônia para ele tomar posse como ministro de Minas e Energia nem aconteceu, mas a esquerda, um deputado do PSB, que é o partido do vice do Lula, já tem um pedido de convocação do novo ministro de Minas e Energia. Deputado Elias Vaz protocolou requerimento para convocar Adolfo Saxida para explicar pedido de estudo de privatização da Petrobras. Ele nem assumiu. Essa é a esquerda brasileira. Sobre esse assunto aqui, gente, só externar uma opinião. Não tem nenhum problema. O governo aí tá avançando sobre esse tema. Eu conversei com muita gente. Acho um tema bem complexo da forma como ele vem tratado, sabe? Ou é tudo bom ou é tudo ruim. Hoje em dia, se eu tivesse que dar uma opinião sobre privatização da Petrobras, a favor ou contra, teria que pensar muito, principalmente olhando o que vem acontecendo na Europa, o conflito lá que vem acontecendo, as sanções que estão sendo impostas. É importante você ter o domínio sobre certas coisas, só que ao mesmo passo eu lembro tudo que acontece no Brasil, quando o PT estava na frente, se um dia a esquerda voltar e ter um monte de estatal. É uma discussão bem profunda,
O que eu acho é o seguinte, uma coisa que qualquer brasileiro concorda é que um monopólio é ruim. Monopólio do jeito que tá, como as coisas estão, como tá a política de preços e lucro da Petrobras, isso realmente tá ruim. Eu acho que isso está motivando, né, estudos e ideias para tentar ajudar a população. Avançando aqui pra gente falar do Lula, ele fez um tweet criticando empregos de aplicativo. Aí depois reclama que o desemprego, etc, mas tá reclamando de quem gera emprego. Aí o Carluxo fala o seguinte, lamentavelmente, aparentemente, não se ouve um pio dos possíveis prejudicados. O pessoal dos aplicativos, os sindicatos, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Lula falou o seguinte, nosso povo vai voltar a trabalhar, voltar a ter carteira de trabalho assinada. Se quiser ser empreendedor, vai ganhar crédito para montar seu negócio. Esse país não quer eternizar empregos de aplicativo que as pessoas não conhecem o patrão, não tem direito a férias. Assim, quantas pessoas não fazem às vezes um extra nesses empregos de aplicativo? Quantas pessoas não conseguiram até uma autonomia financeira através desses empregos de aplicativo? Por que demonizar esse tipo de serviço? O serviço tem vários contras, mas também tem vários prós, né, a favor. Sim, por que demonizar isso daí? Ele vai fazer o quê? Ele vai obrigar que não pode ser assim, vai ser tudo por carteira assinada, ele vai intervir no mercado de delivery. Normalmente, quando isso acontece, gera demissão em massa. É mais um aviso do Lula. E tem tudo a ver com a reforma trabalhista, né, a revogação. E sobre isso, ele fez um discurso ontem falando o seguinte, ó, quem fez reforma trabalhista tem mentalidade escravocrata. É assim que ele vem, então tá deixando claro. O que tem hoje, ele vai destruir. Vai destruir. A matéria atual tem 2 parágrafos que chamaram minha atenção. O primeiro deles é o seguinte, ó, toda a desoneração que eu fiz era compactuada com os sindicatos, movimento sindical. Tinha que ter a contrapartida. Vocês, sindicalistas, participavam das mesas de negociação. Tudo que o Lula fazia não era para o bem do Brasil, nada. Era pensando nos sindicatos, não era pensando nos trabalhadores. No mundo desenvolvido em que você tem economia forte, você tem sindicato forte. O que foi que enfraqueceu os sindicatos no Brasil? O fim do imposto, do imposto obrigatório, né? O imposto sindical obrigatório. Foi o que enfraqueceu. A arrecadação caiu mais de 95%. Ficou fraquinho, né, os sindicatos? Como é que faz para eles voltarem a ficar fortes? Obrigar. O Lula até falou, né? Não necessariamente precisa voltar ao imposto sindical, mas tem que pensar alguma forma aí, né? De contribuição, ver aí, o certo acerto, etc. O Lula tá avisando, a imprensa tá fingindo que nada disso acontece. Pra vocês terem ideia de como a imprensa finge, é literalmente um vale tudo pelo Lula. Olha essa matéria. Saiu no painel. Não tem o nome do jornalista, mas quem tá à frente do painel é o Fábio Zanin. Então, quando não tem ninguém, eu posso presumir que foi o próprio Zanin que escreveu, porque tem a foto dele lá. Lula respeitará teto, mesmo que fale em extingui-lo. Prevêem economistas da Faria Lima. O Lula, ele vai preservar vai respeitar o teto. Mesmo que o Lula fale que vai destruir o teto. Não, ele não vai não. Ele tá mentindo. Na vida real ele vai respeitar. Mas Carmen já falou 1000 vezes. Não, ele vai respeitar. Quem que diz isso? Economista da Faria Lima. Será que deve ser os economistas da XP, né? O Guilherme Benchimol deve estar falando isso daí. Você quer saber quando uma matéria é plantada? Quando você abre a matéria e não tem o nome de ninguém. A matéria do Zanin, né? Não cita um economista. Não, os economistas... Que economistas estão falando isso daí? Fala aí, irmão. Fala aí. Quem é que chancela isso? Quem é que tem, né? Coragem de assinar embaixo numa fala dessa? Quem é que tem coragem? É uma clara matéria feita para ajudar o Lula. Por quê? Porque está tendo uma pressão gigante contra vários grupos que estão resolvendo apoiar o Lula. Então, você tem que aliviar para o mercado financeiro conseguir apoiar o Lula sem sofrer retaliações. Quer uma prova disso? Já mostro. Eu vou mostrar a prova primeiro, depois eu boto ali, ó. Cadê? Pô, ficou fora de ordem ou não botei aqui? Peraí, pô, não botei aqui, eu não acredito. Peraí, que agora eu estou
Tô sem acreditar. Será que ficou fora de ordem? Pera aí. Cara, eu não acredito. Pera aí que... Tá aqui não, é? Ah, tá aqui não. Pera aí. Deixa eu dar uma pausa aqui. 30 segundos. Voltamos. Olha aqui. Olha o desespero. Olha o desespero. Será que sentiram? Será que o mercado está sentindo? O mercado não. A Faria Lula. É falso que a XP tenha declarado apoio a Lula e sofrido fuga de investidores por conta de boicote. Leia mais. Não, isso não aconteceu não, viu? Não aconteceu não, viu? É? Não aconteceu não, né? Tá bom. Olha a foto de quem tá ali. Olha o Benchimol. Olha o Benchimol. Aí o Fábio Zanin soltou essa matéria. Não, os economistas... Quem que falou isso? Fala o nome aí, Zanin. Fala o nome de um economista que disse que o Lula vai respeitar. Que tá chancelando essa fala. Não tem ninguém. Estão sentindo a pressão. A XP não apenas, o Benchimol foi lá conversar com o Lula, como já levaram o Alexandre Padilha. Reunião seleta para 20 clientes super selecionados. E que ele falou, ó, o Lula não vai poder respeitar o teto de gasto, viu? Ele vai tomar medidas que não vai engraçar, mas vai ter... A gente vai conversar. Não é que o Lula vai chamar o sindicato para tomar as decisões, vai chamar vocês. Mas soltou de brincadeira. Sobre o teto de gastos, uma coisa interessante, né? Leia a fala do Lula. Não haverá teto de gastos no nosso governo. Em 27 de agosto de 2018, o Geraldo Alckmin falava o seguinte... Fui perguntado hoje sobre a PEC do teto de gastos públicos. A regra não precisaria existir se não houvesse o PT, que quebra governo para garantir reeleição. No meu governo em São Paulo, não precisamos da PEC para cortar desperdícios e manter as contas em dia, mesmo durante a crise. Agora tá junto de mãos dadas, fingindo que nada disso nunca aconteceu no passado. E aí, Geraldo Alckmin, e esse é o Lula. Sobre essa questão da XP... Lá vem o Xandico ontem e coloca um print aí. Ele fala o seguinte, ó. Me oferecem um investimento na corretora que opero. E eu respondi isso. Ele coloca lá um chat, aí o cara fala o seguinte, ó, estratégia busca entregar um retorno de 40% a 45% ao ano. Rapaz, investimento bom, viu? Investindo em um portfólio de 20 a 25 companhias com assessoria de Romero Rodrigues e Guilherme Benchimol. Ui. Aí o Xandico responde o seguinte, né? O Guilherme Benchimol, pelo que sei, está apoiando o ex-presidiário para a presidência da República. Já me desinteressei. E ele recebe como resposta: Bom dia, Alexandre. Benchimol, como empresário, está se encontrando com todos, em maiúsculo, os presidenciáveis a fim de mostrar a sua visão acerca de uma agenda de crescimento econômico para o país. Ele está se encontrando com todos os presidenciáveis, assim como fazem os maiores empresários do Brasil. Isso em condições normais de temperatura, a gente até entendia. E todos é um negócio meio complicado, porque o Lula ele não dá para ser comparado aos outros. Os outros são intragáveis, mas o Lula... É uma vergonha saber que o Lula está concorrendo à presidência. Em um país sério, é uma vergonha. É uma vergonha. Uma pessoa que não coloca os seus negócios à frente do bem-estar nacional, do Brasil, jamais se encontraria com... Não dá. Com Lula não dá. Não dá. Aí tem que soltar essas matérias, né? Tipo o Zanin lá na Folha. Aí vem a UOL, que também... O UOL e o Grupo Folha, a mesma coisa, né? O Antagonista também virou isso também. Lula recorre a Paulinho da Força de olho na centro-direita. Matéria interessante, um único parágrafo. Sem conseguir fechar alianças nas fileiras da centro-direita, Lula segue isolado. O então favorito segue isolado. Não tem apoio do MDB, não tem apoio do PSD do Kassab, não tem apoio do PSDB. Vai ter, né? A gente sabe lá no segundo turno, somente do Fernando Henrique, da turminha, mas formalmente não tem. Não tem apoio do União Brasil. Então, assim, do Cidadania. Só tem a esquerda. A centro-direita que o Lula tem acesso é o Solidariedade, que é um partido sindicalista. Em articulações de bastidores, Paulinho da Força, como é conhecido, tenta levar políticos e eleitores do PSD de Kassab e também da União Brasil para a campanha do PT. Esse está tentando, mas não vai. Não vai. Centro-direita, viu? Conceitos loucos da mídia. Tá aí, tá isoladíssimo, mas é o favorito.
Eu acho que o favorito é esse rapaz aqui, porque ele normalmente está falando e tentando fazer a vontade acho, da maioria da população. Bolsonaro falou ontem o seguinte: somente os ditadores temem o povo armado. Eu quero que todo cidadão de bem possua sua arma de fogo para resistir, se for o caso, à tentação de um ditador de plantão. E aí a esquerda foi à loucura, obviamente. E ainda falando sobre alianças, essa matéria achei interessante, que é o seguinte: o Planalto vê mudança de postura de Zema sobre apoio de Bolsonaro. Governador de Minas, que tentou se afastar da imagem do presidente da República, tenta uma reaproximação por sua reeleição. Bolsonaro, né, que só atrapalha, não traz voto, todo mundo querendo voltar pro barquinho, né? Mudou de postura nos últimos tempos. Na avaliação do Planalto, Zema agora busca apoio do presidente para sua reeleição. Independente do Bolsonaro apoiar ou não Zema, achei muito interessante, né? Todo mundo agora quer subir no barquinho de Bolsonaro. Todo mundo. Acho que vai dar Jair, viu? Vai dar Jair. Acho que vai dar Jair. Só essa matéria, comentar bem rápido. Candidato novo à presidência. Ironiza a terceira via, né? Dia 18 é o velório. Acabou a terceira via. Dia 18 é o velório. A terceira via não vai acontecer por uma razão muito simples. Essa negociação antes era baseada na discussão de projetos de país. Depois, a conversa da terceira via foi sequestrada pelo caciquismo político que não quer discutir projeto de país. É uma frase meio lacradora, isso aqui, terceira via. A gente sabe que nunca existiu projeto de país, só que ele fala é importante, porque hoje o cenário que se desenhou na estrutura da política brasileira, que depende de um partido para você se candidatar, o poder que tem um presidente de partido, o poder crescente do legislativo, o fundão, a cláusula de barreira, isso realmente está levando o país para um sistema de caciquismo. A gente está comentando recentemente, né, semipresidencialismo versus presidencialismo, parlamentarismo. O Brasil tem acho que é a melhor palavra. Pronto. O sistema político brasileiro se chama caciquismo. Caciquismo. É como o Brasil funciona. É como o Brasil funciona. No final do dia é o caciquismo. No final do dia é o caciquismo. E a gente tem um governo de direita, que agora a gente vai começar a falar da terceira via, que tenta e entregou inúmeras coisas, mas é um grande traidor. Bolsonaro é um grande traidor. Mas vamos lá. Deixa eu contar pra vocês que a coisa é estarrecedora. Nando Moura gravou um vídeo que eu acho... Não sei se ele tá bem da cabeça. Porque as falas que ele fez, meu amiguinho, é coisa que eu fico me perguntando, né? Se Nando Moura se ele ainda fosse apoiador do governo, e se o que ele falou que ele fez, junto com o MBL, etc., fosse pra ajudar Bolsonaro, eu acho que ia ter, né, o Uber Black da Polícia Federal na porta de muita gente. Coisa assustadora. Um lado assim obscuro que eu fiquei, rapaz. Mas vamos entender. Como tudo, como eu cheguei aos fatos, né? Eu vi o Cláudio Dantas respondendo ao perfil do Miguel. Ele posta o seguinte, ó. Nando Moura comenta sobre Sérgio Moro. Qual a vossa opinião? E o Cláudio Dantas responde, não consigo mentir, é um defeito. Nando Moura, ele coloca um vídeo, eu tinha visto esse vídeo, onde o Cláudio Dantas faz uma cara de desespero, uma cara assim de nádegas, que ele fala assim... Eu não acredito. Vamos ver esse início do vídeo. E aí depois eu vou pegar o vídeo do Nando Moura, um vídeo de 30 minutos, me dei todo o trabalho de assistir, pegar os pedaços, as principais falas assim assustadoras. Mas começa aqui, ó. Vamos ver aqui o que é que ele fala e o que é que o Cláudio Dantas responde. Tava aqui, ó, Sérgio Moro dando entrevista pro Cláudio Dantas. Vou mostrar aqui pra vocês. Mas peraí, nós estamos em maio. Tem um chão pela frente até outubro e podem surgir, né, alternativas e existe mesmo essas pré-candidaturas de terceira via. Do próprio Luciano Bivar, por exemplo, do União Brasil. Você vai pedir voto pro Luciano Bivar? Do partido? Sim, certamente. Certamente. Olha a cara do Dantas, olha a cara do Dantas. Mano, é ou não é o mestre de broxar uma nação inteira? Pedir voto pro Luciano Bivar, que ele... Eu tive uma reunião junto com o Moro, com o pessoal ali do MBL, Renata Abreu e tudo mais, porque, né, eles estavam completamente perdidos a respeito de marketing político e o caralho. Eu cheguei e falei o seguinte, olha,
A gente ia comentar mais sobre essa reunião. Você vê, Moro, mestre de broxar. Algum de vocês se surpreendeu com o Moro falando que vai pedir voto pro Bivar? Algum de vocês? Algum de vocês? Todo mundo na direita sabe quem é o senhor Sérgio Fernando Moro. Todo mundo sabe. Não adiantou o MBL tentar esconder que era o... Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eles tentaram criar a ideia do herói de mentira e não colou. Não colou. E não vai colar. Vamos continuar. Ele tá falando do Congresso, etc. Olha só que interessante. Nando Moura está a um corpo do Renan Santos. Um corpo. Deve estar até as mãos tocando por trás, né? Alisando. Por que eu tô falando isso? O Congresso do MBL, e aqui agora a gente tem que ir pros detalhes. E é isso que eu tô falando, acho que o Nando Moura, ele não percebe o que ele fala em vídeo. Vamos aos detalhes. O Congresso do MBL aconteceu nos dias, na verdade, 19 e 20 de novembro. 19 e 20 de novembro. Eu tô te falando essa data porque a gente vai voltar para as manifestações do dia 12 de setembro que o MBL tentou destruir o governo. Ou seja, foram antes desse Congresso. Vamos ouvir o que o Nando Moura fala sobre o Congresso. Cadê Nandinho? Nandinho, aqui, Congresso. Uma das coisas que acontece é o seguinte, os caras foram para a Ucrânia. Eles perguntaram, por exemplo, a gente deu a nossa cara, a gente foi lá pro Congresso, a gente foi lá pro negócio, a gente emprestou a nossa imagem para falar assim, olha, nós confiamos que vocês possam ser uma alternativa. Nos honrem o nosso nome, honrem a nossa imagem, pelo menos isso. Ele demonstra uma indignação, porque o MBL, né, não perguntou se podia ir. Não perguntou se podia ir. Ele se demonstra frustrado. Como se ele tivesse sido traído. Só que isso não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez, porque ele está falando do Congresso. E com base em que eu estou falando isso? Vejam só. 12 de setembro, fora Bolsonaro, presença confirmada, evento que contou com a participação do Ciro Gomes, Tico Santa Cruz, PCdoB. Nando Moura tava lá, Nandinho. E no vídeo ele fala... Vamos ver o que ele fala no vídeo. Vamos ver o que ele fala no vídeo. E aí, por exemplo, a gente vai, chama o pessoal para manifestação, chamamos para manifestação, e vai lá o Renan Santos eu estava chamando para essa manifestação há 2 meses. Sem consultar ninguém, Renan Santos decide chamar Ciro Gomes, PCdoB, eu sei lá, sindicato. Perguntou para mim, perguntou para o Marcelo Brigadeiro, perguntou para a galera que chamou para rua se isso era legal. Não perguntou porra nenhuma, cara, fez. Se o MBL não perguntou pro Nando Moura em setembro, por que o MBL deveria ter perguntado para ele quando foi para a Ucrânia? Porque ele acha que deveria existir algum tipo de contrapartida. Ele revela isso depois. Mas você percebe como ele já começa a se embananar? Ele tenta vender a ideia que ele foi traído, mas ele mostra que não é a primeira vez. E menos mal, ele confirma a presença da extrema esquerda no evento que ele estava e passou 2 meses convocando a extrema esquerda para estar junto com ele, né? Não, ele chamou só por fora Bolsonaro, mas ele achava que realmente não ia da esquerda. Vamos relembrar algumas coisas desse evento. Quando isso aconteceu, em 12 de setembro de 2021, e se Nando Moura fosse um cara que segue uma certa lógica em suas falas, não é uma inconsistência, aqui ele já teria se afastado do MBL. Ele não teria dado o rosto dele para ajudar, porque o Kim Kataguiri falou, parceria com a esquerda é até a queda do Bolsonaro. E nesse vídeo ele elogiou o Kim Kataguiri. Isso aqui foi antes do Congresso. E aí, Nando Moura? Você fala que você foi traído, que o Ciro Gomes, o PCdoB, e o Kim Kataguiri já tinha dito que a parceria com a esquerda vai até a queda do Bolsonaro. Será que você não viu isso acontecer ou você foi proibido de falar? Para não prejudicar os seus amigos. Vamos chegar lá. Quando esse congresso aconteceu, e tem umas coisas que não dá para esquecer, o Renan Santos ele fez 2 tweets.
Um deles é o seguinte, ó. O Lucas Bert coloca: ao lado do trio elétrico do movimento Vem Pra Rua, uma mensagem que resume as reivindicações deste domingo, nas caixas de som que faz esse Legião Urbana. Aí o Renan fala: o MBL não tem relação alguma com isso. Com o quê? Com essa imagem, esse boneco aí, né? Lula e Bolsonaro juntos. E ele fala o seguinte, ó: a infantilidade do Vem Pra Rua com esse bonecão desnecessário pode levar uma construção inteira pro buraco deprimente. Qual a construção? O MBL junto à esquerda. O MBL se uniu à esquerda. E o Renan Santos está desesperado. Estava desesperado. O Kim Kataguiri falou: estaremos juntos até as eleições. O Nando Moura, ele sabia disso daqui. Não vai me dizer que o Nando Moura não sabia. Isso aqui foi comentado. Saiu em diversos locais. Diversos locais. Aí, olha só isso daqui. Quando o MBL se uniu com o Moro, o antagonista, obviamente, né, como a assessoria de comunicação do Sérgio Moro noticiou à época, com o MBL, Moro ganha um aliado de peso, sobretudo nas redes sociais que são determinantes durante a pré-campanha. E aí, algum tempo depois, Kim Kataguiri, o crescimento de Moro passa por uma campanha com tom de denúncia, ou seja, botando o dedo na cara de todo mundo. E é que a gente volta aqui para os áudios do Nando Moura, que ele faz aqui uma afirmação, meu amigo, como ouvir isso daqui e achar que é normal. Eu tive uma reunião junto com o Moro, com o pessoal ali do MBL, Renata Abreu e tudo mais. Eu tive uma reunião junto com o Moro, com o pessoal ali do MBL, Renata Abreu e tudo mais, porque eles estavam a pedido do André Marinho. O Fralda. Né? Eles estavam completamente perdidos a respeito de marketing político e o caralho. Perdidos a respeito de marketing político. Eu cheguei e falei o seguinte: olha, no momento em que você for junto com o Bivar, né, um partido como o Bivar, União Brasil, a primeira coisa que vai acontecer, isso é um fato, você vai perder o apoio orgânico que você tem, olha agora, nas redes, em todos os outros lugares. E você ganha a eleição não é se filiando a um partido que pode te dar governabilidade no futuro. Um partido que pode te dar governabilidade no futuro. É conquistando as massas e ganhando o poder das massas para que aí então você atraia os partidos para fazerem coligação com você. Então, se você durante a eleição for atrás do partido do Bivar, pode esquecer a presidência da República, cara. E o que aconteceu? Ele foi atrás do partido do Bivar. E o que aconteceu com todos aqueles que, como eu, apoiavam de coração e de sem esperar nada em troca, de graça? Ele broxou todo mundo, cara. Ele não vai ganhar essa eleição nem fudendo, nem que ele apareça agora como candidato à presidência da República. Eu voto nele porque eu não vou votar num lixo como Lula ou Bolsonaro. Ele não ganha, cara. Governabilidade. Não, porque teve uma reunião. Já começa estranho. Nando Moura teve uma reunião. Quem é Nando Moura? Quem é Nando Moura? A gente sabe da proximidade do Nando Moura com a MBL. O Moro tava perdido. O MBL veio com a solução. Não, a gente vai fazer uma campanha, então de denúncia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, etc, blá blá blá, tititi, e tudo isso daqui pra gente tentar capitalizar. A gente viu o MBL indo pra Ucrânia. Se aquilo tivesse dado certo, o Sérgio Moro também iria capitalizar, a gente sabe disso. O André Marinho participando dessa história toda, que é uma figura também estranha, até porque o pai dele é suplente, né, do Flávio Bolsonaro. Muitas pessoas já falaram que o pai dele tentou derrubar o Flávio Bolsonaro na época lá, junto com, como é o nome do cara? Do Bebiano, e etc, blá blá blá. É o André Marinho que marca a reunião, que chama todo mundo e vamos conversar aqui. E ia montar o quê? Um gabinete do ódio pro Sérgio Moro? Envolvia dinheiro? Vocês iam ser pagos pelo Podemos? Ia receber alguma espécie de aí, contrapartida de fundo eleitoral? E também é interessante quando você escuta ele falar da governabilidade. Quando é Sérgio Moro, é governabilidade. Quando é Bolsonaro, é bandido. É bandido, é ladrão, é em tom de denúncia. Exatamente
o método aí que o Kim Kataguiri vem sugerindo para o crescimento do Sérgio Moro. Essa é a estratégia. É uma estratégia bem similar, né? O Nando Moura até o MBL, as coisas como eles comentam. Durante o vídeo ele fala que o MBL gravou um vídeo sobre ele, que isso, que aquilo, outro. E ele tem um tempo todo agora meio que se sair dessa turma. Só que ainda fica mais interessante, que é o seguinte. Só para relembrar, quando o Nando Moura fala que não, que vai ter que marketing político, isso, aquilo, outro, e fala do MBL que estava presente em todo mundo, eu lembro essa matéria aqui de 2017. Isso é na revista Piauí. O Grupo da Mão Invisível. Aí falava, o grupo, criado por um entusiasta do MBL, serviria como interface entre o movimento, no caso do MBL, e executivos de médio e alto escalão do mercado financeiro. Pelo menos 158 funcionários de instituições como Banco Safra, XP, Merrill Lynch. Objetivos iniciais: levantar dinheiro para financiar o MBL e levar as pautas dos executivos às discussões públicas e aos encontros a portas fechadas que os membros do MBL teriam com políticos e lideranças nacionais. Contudo, muito mais seria dito. Foi isso aqui. Essa reunião tinha a ver com a mão invisível, Nando Moura? Estranho demais essa fala do Nando Moura, hein? Estranho. Não teve a reunião aqui que a gente ia ver. Tá começando a ver a campanha. Ia trabalhar de graça pelo Sérgio Moro. Logo você, um mestre do capitalismo, tá lançando um curso agora de novo. O mestre ensinando as pessoas a ganhar dinheiro que nem relógio trabalha parado. Você vai trabalhar de graça para eleger o Sérgio Moro, né? Porque você deve defender o Brasil. Você junto com o MBL. O Brasil acima de tudo, né? Vamos continuar que fica pior. Em outro momento do vídeo, que aí pra mim tem a parte mais sensacional de todas. Que é isso daqui, ó. Olha só isso daqui. Cadê? Qual é, senhor? Esse aqui. Aí acho que o Marinho passou pros caras do MBL e falou assim, ó, o Nando tá descendo o cacete em vocês aqui na entrevista que ele fez. Aí você fala, porra, Nando, não desce o cacete na gente assim não. Eu falei, cara, se for ajudar a vocês, cortem aí. Mas se me perguntarem o que eu achei de vocês terem chamado Ciro Gomes de PCdoB e o caralho, eu achei uma merda, certo? Mesmo achando uma porcaria, Nando Moura, ele abre mão da verdade para não prejudicar os amigos. Uma pessoa que está disposta a abrir mão da verdade de sua opinião para não melindrar apoios. Ó, Nandinho, meu amigo, Nando Moura. Quer dizer, então, que... Olha só, com o André Marinho... Então, rolava algumas conversas entre Nando Moura, André Marinho e o MBL, e quando o tema atrapalhava, não podia falar, podia cortar. Como era isso? Como? Rapaz... E quando eu escuto isso, aí eu lembro do seguinte. Não dá pra falar que tá surpreso com o Sérgio Moro. A direita sabe quem é Sérgio Moro. A direita foi olhar o passado do Sérgio Moro e viu que tinha muita coisa estranha. Nandinho, quando ele foi entrevistar o Sérgio Moro, uns dias antes, o Sérgio Moro tinha ido no Pânico, e aí perguntaram pra ele mais ou menos assim, falaram, Moro, você não acha que você falhou no combate à corrupção? Porque se o Roberto Youssef, ele tivesse ficado preso após o Banestado, quem sabe sequer teríamos a Lava Jato. Porque o Alberto Youssef, que a Lava Jato começa quando o Youssef é preso, ele ia estar preso. O Youssef estava solto. Porque foi a primeira delação premiada da história do Brasil. O primeiro premiado. O primeiro que recebeu esse benefício sensacional. A válvula de escape final do sistema. Não importa o que você faz a delaçãozinha, tá tudo de bem. E o Morgado fez, o Moro ficou maluco, não tinha como responder, tinha que botar a cara... Lá vai Nando Moura passar aquela passada de pano para conter danos. Aí eu pergunto, essa pergunta veio da cabeça do Nando Moura? Alguém pediu para ele fazer para tentar? Não, que a gente tem que ver aqui se a gente consegue meio que suprimir a narrativa que vem surgindo de lá, que é baseada em fatos da realidade, que o Alberto Youssef, se ele tivesse ficado preso, né, a gente não ia ter meio que a Lava Jato. E aí? Quantas coisas ligadas ao Sérgio Moro que nós vimos ao longo dos últimos anos, o Nando Moura não comenta.
Mas ele não comenta porque ele não viu, porque ele não quer acreditar, ou porque é tipo o MBL, não, isso aí vai estar atrapalhando, vai pegar mal, então não vou falar. É assim que a terceira via opera? É assim, Nando? Vale a pena explicar, viu? Então você vai acabar gravando um vídeo me xingando, falando da minha orelhona, né? Falando do meu bigode, mas fica cada vez mais estranho. E aí que vem uma coisa que a gente tem que relembrar. Eu vou botar aqui, ó, essa foto sensacional do Renan Santos na neve, com esse peito, uns meio cabeludo dele, né? E olha só o que Nando Moura fala. Depois de meses, ele fala isso. E assim, o negócio é tão surreal que é o seguinte, cara. Eles foram para a Ucrânia, um país em guerra, fazer sim marketing político. Não dá pra chamar de outra coisa. Foi porra de marketing político, cara. Não, mas nós fomos para conseguir caridade com dinheiro dos outros. Porque foi a doação das outras pessoas que viram o sofrimento da Ucrânia e dos ucranianos que doaram inclusive para a passagem. E numa situação toda dessas, o cara falou isso, o Arthur falou isso. E aí põe em xeque, eu quero que vocês entendam isso, eu estou falando como eleitor. Como eleitor, põe em xeque tudo aquilo que ele fala para você. Ele vai lá dar um tapinha nas minhas costas, será que é verdade? O que será que ele fala de mim pelo WhatsApp, por trás? Só pergunta sincera, o Arthur deve estar vendo isso daqui, o que será que é? Como eu posso confiar? Então, por exemplo, quando você fala assim, a respeito do aborto, eu mudei a minha opinião, agora eu estou pensando de uma maneira diferente. Será? Será? Eu tenho duas perguntas. A primeira é: por que o Nando Moura só tá falando isso agora? Porque só agora ele tá tentando dissociar a imagem dele do MBL. Por que só agora? O que foi que aconteceu? Será que vai dar ruim aí? No futuro próximo? O que aconteceu? Que só agora, ele que sempre foi próximo do MBL. Aí você pega, agora ele fala que foi uma viagem para marketing político. Agora. Quantas perguntas não foram levantadas? Nando Moura gravou vídeo perguntando por que Renan Santos foi na Montanhas Tatra. Sendo que, quando a gente comentou em vídeo, para quem não assistiu à época, vou explicar aqui para vocês. Esse ponto aqui em vermelho, ele fica na Ucrânia. Foi o bar que eles bateram as fotos, né? Que tava falando lá, que tinha coletando garrafas, os molotovs, etc. Era aqui. Košice era a cidade na Eslováquia que eles estavam. Então assim, e o aeroporto era em Košice. Se você vê a Montanha Tatra, não tá no meio do caminho entre a Eslováquia e a Ucrânia. Não, tá aqui, ó, pro oeste. O cara teve tempo aí na Montanha Tatra. Por que Nando Moura não falou nada na época? É porque o Dremarinho, né? Vamos ouvir de novo. Peraí, como foi? Aí acho que o Marinho passou pros caras do MBL e falou assim, ó, o Nando tá descendo o cacete em vocês aqui na entrevista que ele fez. Aí fala, porra, Nando, não desce o cacete na gente assim não. Eu falei, cara, se for ajudar a vocês, cortem aí. Ah, deve ser por isso, né? Para ajudar o MBL, então, ó, caladinho, né? A valentia, caladinho. Nando Moura, que vale a pena te relembrar algumas coisas, gente. Esse daqui foi uma das coisas mais absurdas que já aconteceu em termos de relações internacionais do Brasil. Um parlamentar quase causou um incidente internacional. Aqui é o mapa da cidade de Košice, com 2 pontos. Aqui embaixo nós temos o Dr. Max, é uma loja. E aqui em cima nós temos a Tesco. É uma loja, é um supermercado, mas assim, é do grupo do ramo de varejo. Terceiro maior grupo de varejo da Europa, talvez até do mundo. A distância entre a Tesco e a Dr. Max era 13 minutos. 13 minutos de carro. Quando a MBL apresentou a nota da Tesco e do Dr. Max, a diferença de tempo entre as notas é de 5 minutos e 49 segundos. Como o MBL, a gente perguntou na época, saiu... Deixa eu ver qual foi a compra que foi. Terminou primeiro. Foi aqui, no Dr. Max. Como a MBL saiu do Dr. Max às 2h29 da tarde, pega o carro, chega aqui, que é 3 minutos, faz as compras, bota no carrinho, paga e só passam 5 minutos e 49. O Nando não comentou isso, né? Ia dar ruim, né, Nando?
Não pode atrapalhar a imagem do MBL. E para fechar esse assunto, e a gente continua um pouco nessa direita de brincadeirinha, Nando Moura, eu não lembro Nando Moura ter comentado sobre o caso do Luciano Ayan. Eu não lembro Nando Moura ter feito um estardalhaço quando o Ayan e o Mônaco foram presos na primeira vez. O que eu lembro é, por exemplo, esse daqui, o Nando Moura compartilhando o material que o Ayan havia produzido lá no Twitter. Um tempo depois, né? O Ayan produziu, você pode ver, o 13 de outubro de 2019. Nando Moura coloca em maio de 2020. Então, assim, existe um tipo... Deve existir, né? Como é esse papo da terceira via? O que é que vinha sendo acordado, assim, nos bastidores? Quem ia cuidar do marketing do Moro? Eu ia receber alguma contrapartida? Como é que ia ser? Era só pela visibilidade? Era só pra salvar o Brasil? Revelações sérias desse Nando Moura. Um método de atuação, não. Se vai pegar mal pra vocês, pode apagar. Pode apagar. Uma pessoa que diz que está do lado da verdade. Mas vamos continuar. Vamos continuar aqui. Vamos falar um pouco mais sobre a direita no Brasil. Olha só isso daqui, pessoal. Irmãos Weintraub acusam Eduardo Bolsonaro de injúria e difamação, onde? Na Suprema Corte. Na Suprema Corte. Abraham e Arthur Weintraub protocolaram queixa-crime após terem sido xingados pelo 03 no Twitter. Randolfo Rodrigues deve ter ficado com inveja. Você vê como são as coisas, né? Vocês lembram como é que eles tratavam o judiciário? O que é que eles diziam que ia fazer? Olha como eles olham para o judiciário nesse momento, né? Nossa honra, etc. Porque Eduardo falou, né? Aquela palavrinha começa com 3 palavras, né? Filho da pi. Queixa-crime. Essa é direita, super conservadora. Mas calma que tem mais. O pessoal ontem tava vendo uma coisa, né? O pessoal ontem tava compartilhando isso daqui, mas é um print que aconteceu agora em abril. Mas vale a pena mostrar. Quanto você ganhava no OEA? A OEA pagava meu salário, não o Brasil. Quem te indicou? Ernesto. Uai, foi Ernesto? Pensei que era o presidente da República. O Bolso Roosevelt falou o seguinte: a ingratidão e a soberba são terríveis. Destrói a alma do sujeito. Quando perguntado sobre quem o indicou para o cargo no OEA, o Arthur Weintraub diz hoje que foi Ernesto Araújo. Tudo para não admitir que deveria ser grato ao presidente Bolsonaro. Não era isso que ele dizia em 13 de julho de 2020. Vejam um trecho abaixo. Antes de mostrar para vocês o que ele falava, isso daqui foi ontem, o dia 12 de maio. Ontem. É aniversário do amigo meu ontem, esqueci. Eu saí do governo em 2020. Depois estava na OEA. Saí em 31 de março e pude começar a falar. E foi para a OEA como mesmo. Ernesto Araújo me indicou. Bom... E aí o Bolso Roosevelt traz aqui as falas dos irmãos que estão processando na Suprema Corte Eduardo Bolsonaro. Olha isso daqui. Seguinte, tem um deputado do PT e uma deputada do PSOL que entraram com requerimento para a Secretaria-Geral da Presidência, perguntando de onde que o presidente estaria tirando a ideia de me mandar para a OEA. O presidente. O organismo internacional, né? Qual seria a minha formação suficiente para fazer? E depois ele fala da formação dele. Em 2020 era o presidente. Agora foi o Ernesto. Mas não para por aí, gente. Saiu na Folha de São Paulo. O senhor confia em Jair Bolsonaro? Eu não confio mais nele para conduzir o país e o Brasil se tornar um lugar seguro para eu criar meus filhos. Ele está conduzindo o Brasil para uma distopia. Com Lula vai numa velocidade muito mais rápida. A Elisa trouxe aqui um vídeo, né? Para a matéria, não sei se essa matéria realmente é verdade, o que é que está acontecendo. Eu não confio mais no presidente Bolsonaro para conduzir os rumos do país e o Brasil se tornar um local seguro para eu criar meus filhos e netos lá. Eu acho que o presidente Bolsonaro, quando ele se aproximou do Centrão, foi cooptado e agora está junto com eles. Cooptado. Ele está conduzindo o Brasil numa direção que vai cada vez mais ter monopólio, drogas, crime. Drogas. A gente vai conduzir o Brasil para uma distopia. Eu não confio mais O governo Bolsonaro,
os gráficos, aí não é discutível. É recorde de apreensão de droga. Recorde de apreensão. Aí vamos levar um Brasil que tem mais. Ele também, na entrevista recente, ele fala o seguinte, ó. Entre o Lula e o Bolsonaro, eu vou de Bolsonaro. Agora, meu papel é alertar as pessoas. Não tenham esperança. Não o Bolsonaro tenham esperança. não vai salvar o Brasil. O Brasil está caminhando ou a 60 por hora ou a 100 por hora para o abismo. Com o Bolsonaro é a 60, com o Lula é a 100 por hora. É como se tudo no Brasil dependesse de Bolsonaro. Tudo no Brasil depende de Bolsonaro. Tudo. Tudo. Tudo só depende de Bolsonaro. É como se todas as mazelas do país pudessem ser resolvidas numa canetada. Fala dele. Vamos continuar. Eu quero mostrar isso aqui pra vocês, porque por muito tempo em vídeo eu falava, pô, tem uma turma aí super conservadora, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Aí, quando você fala algumas coisas, as pessoas falam, você está dividindo a direita, você está isso. Mas assim, pra quem acompanhou de perto muita coisa, porque eu fico olhando muita coisa que acontece, eu fico a par de muita treta, porque eu fico, não porque eu converso com as pessoas, mas porque eu vejo. Eu tenho o meu jeito, sei lá, acho que eu sei usar bem o Twitter. Só com as próprias ferramentas que o Twitter dispõe, de busca avançada, e criação de listas, etc. E eu acabo conseguindo ver muita coisa que passa. Eu só passo, só olho, vou ali acompanhando a coisa, eu tento entender. E você vê as coisas acontecendo. O quanto Bolsonaro não foi desgastado. Narrativa que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é um frouxo, que Bolsonaro é um covarde. E você vê agora, passou tão do ponto que não tem mais embasamento na realidade. A própria questão assim, não, vai ter aumento aí na questão de drogas, mas está tendo redução. É recorde atrás de recorde de apreensão. Não faz sentido. Não faz sentido. Aí ele deu entrevista pro Fernando Melo, que há muito tempo critica o governo, e é crítico assumido. Olha o que ele disse. Então você pode até perder, ser empichado, você perde, mas isso fica entalado na garganta da nação, da população. Eu não gosto de usar a palavra povo, porque povo também é o pessoal que está preso. Mas das nossas famílias, as famílias que estão querendo arrumar o país, isso ia ficar atravessado na nossa garganta. E ia fazer com que nós nos mobilizássemos e voltássemos com mais força. E aí perder de uma forma covarde e dando margem a ser taxado de corrupto, envolvido com corrupção, corrupto. Ali eu não estava disposto mais, entendeu? Ser taxado de corrupto. Pronto. Bolsonaro agora virou um bandido. Virou um bandido. Ser taxado de corrupto. Esse é Bolsonaro, hein? Esse Bolsonaro tá demais. Antes de comentar só uma besteirinha, Fernando Melo, foi a primeira vez que tentaram me cancelar. Tentaram me cancelar no dia do meu aniversário, 31 de janeiro de 2020. Um dia antes eu tinha feito um vídeo. Vocês veem como são meus vídeos. E tinha um comentário. Um comentário sobre a questão do Fernando Melo na época. E aí ele gravou um vídeo de 6 minutos endereçado a mim, falando que eu tinha que aprender o que era a lealdade. Eu não sabia o que era lealdade, e que ele sabia o que eu queria, que eu estava tentando ganhar holofote, as costas dele, etc. Na época eu tinha uns 20 mil seguidores. Eu tinha passado de 20 mil, eu fiquei com menos de 20 mil seguidores. Eu falei, pô, bicho. E aí depois eu gravei um vídeo falando porque eu não confio no Fernando Melo. Porque eu sabia algumas coisas do passado dele. Aí eu fui mostrando. Hoje ele apagou o Twitter, mas os prints são eternos, ainda tem os prints salvos. E o que eu acho interessante é o seguinte. O Abraham Weintraub vai no programa do Fernando Melo falar essas coisas aí do governo. E olha o que o Fernando Melo fala sobre política. Pessoal, são 3 anos falando pra vocês. Larguem esta porcaria de política. O Brasil já era. Cuide da sua vida intelectual, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua família. O Brasil é game over. Você tem que salvar a si mesmo, salvar a sua família, salvar aqueles que você ama e... Eu nem vou continuar. Assim, não, abandonem a política. Mas ele faz live com candidato. Esse é o superconservadorismo. Abandonem a política. Percam a esperança. Não quero ser taxado de corrupto. Bolsonaro foi cooptado.
Não foi o Ernesto que me indicou. E assim foi destruindo, né? A imagem de Bolsonaro aí, um bom tempo. A galera bateu. Fico muito triste de ver esse tipo de comportamento. Que, assim, é autocontraditório. Abandonem a política. Aí tá fazendo live. Passei os 3 últimos anos. Não passou os 3 últimos anos mandando a pessoa abandonar a política. Não passou. Ele, na verdade, ele passava era pano pra Bolsonaro, né? Quem lembra? Até no Bancada do Terça Livre já participava, etc. Os últimos 3 anos. Ai, viu? Fico de cara, gente. Só pra fechar, você vê aqui, né? A Elisa fez um pequeno comparativo. O Moro diz: posso não concorrer a nada, não vivo da política. Vai entrar e diz: eu posso não sair candidato para defender a resistência conservadora. É o mesmo discurso no final do dia. Aquele Miguel, que o Cláudio Dantas estava interagindo, amigo do pessoal do Cláudio Dantas, assim como o Felipe Honorato, são 2 perfis que o Weintraub também usa. Hoje em dia interage. Inclusive já utilizou até vídeos do Miguel contra mim no passado, tentando botar uma pecha que eu basicamente sou um bandido. Olha como são as coisas, que coincidência, né? Que coincidência. Do Moro ninguém fala nada, do MBL ninguém fala nada, do Moura ninguém fala nada, mas Bolsonaro, amigo, Bolsonaro não tem esperança. Sim, eu vejo muita galera às vezes assim meio triste, essa notícia aqui, a notícia acolá. Gente, notícias ruins sempre virão, notícias boas vêm normalmente, nem sempre, né? Até porque muita coisa boa acontece, mas a empresa não tem nenhum interesse em divulgar, e também notícia boa não gera muita repercussão. Mas não dá pra negar, pessoal. Olha aqui, em vermelho, olha quem é o candidato que estará nas urnas em outubro de 2022. O Lula, com Geraldo Alckmin. E não é o Lula sozinho. Ontem eu recebi uma foto no WhatsApp de um colega de meu pai. Ele mandou assim, falou: cara, é a mesma pessoa de 2002. Era uma foto que tava o Lula, junto com o José Disseu, junto com o Aloysio Mercadante. O José Disseu é candidato, é pré-candidato, vai ser candidato a deputado federal, deve levar, que o PT tem base. Já imaginou? Lula, Disseu, Aloysio Mercadante, Iglesias, toda essa turma de volta. E a galera tá falando: não tem esperança? Não, eu tenho que ter esperança, eu tenho esperança. Na verdade, eu tenho muita fé que o Bolsonaro vai vencer, e oro todos os dias que o Brasil não caia nas mãos da esquerda. Eu não consigo acreditar, alguém acha que não vai acontecer. Não vai acontecer nada. Lulinha, paz e amor. Enfim, fico por aqui. Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. Todos esses vídeos, esses recortes, mandar pra vocês lá no Telegram. E a gente se vê amanhã. Se gosta do meu trabalho, pode ser no membro do canal, me apoia pelo Patreon, tá na descrição, a gente se vê amanhã, né? Eu falei isso daí. Mas lembre de compartilhar. Fui, meus amigos.